Boa noite, como é que estamos por aqui, meus amores da EJA? Tá tudo bem? Tá tudo em paz? Eu espero que sim, hoje na nossa sexta-feira, dia especial, né? As últimas aulinhas da sexta, para aí a gente poder sextar de vez, para a gente curtir nosso fim de semana. Eita, e esse fim de semana especial também, né, pessoal? Vai ter aí as nossas eleições, então que a gente aprenda a votar, né, gente? Que a gente aprenda a observar realmente o que nos representa, como a gente tem conversado tanto aqui no projeto de vida, né? Que a gente pare de ficar vendendo esse poder que a gente tem de transformação da nossa sociedade. Então, a gente começa aqui a nossa conversa sobre projeto de vida. A gente hoje conversa, né, ainda dentro daquela sequência que nós estamos trabalhando acerca desse ambiente, né, escolar, esse eu estudante, como é que a gente vive desde esse contexto escolar, dentro da escola ali, com os nossos colegas, com as pessoas que fazem parte dessa etapa, né, desse momento tão importante da nossa vida, que é a vida escolar. Não é verdade? Então, a gente tem batido esse papo aqui falando da forma, né, como se constitui essa escola e a importância dela para a nossa vida, para as nossas escolhas, né? Para os nossos relacionamentos, como é importante, né? Eu acho que todos nós aqui temos lembranças muito boas das épocas de escola. E isso a gente conversou desde a semana passada, que não necessariamente vai estar ligado a conteúdos, a aulas, a conhecimento, né? Ali, aquele que era passado pelo professor, pela professora. Mas também em relação à forma, né? E com quem a gente andava lá, como é que a gente se relacionava, como é que a gente se relaciona, né? Que ainda estamos nesse ambiente escolar. Então, eu acho que é um momento grande, importante, extenso da nossa vida, né? É interessante observar como essa escola, ela traz a condição, né, da gente perceber como que a gente pode agir ou não dentro desse ambiente, né? A escola é um território, vocês concordam comigo? A escola é um território que há regras, há condutas, né? Há momentos em que você passa a refletir o que é que dá para fazer, o que é que não dá para fazer ali dentro. Assim como é um território a nossa comunidade e outros tantos ambientes que nós, né, desenvolvemos e vivemos, né? Desenvolvemos nossas atividades. Então, compreendendo essa escola como um território, é muito tranquilo a gente pensar, por exemplo, o quanto que seria estranho chegar um professor ou uma professora com a boca suja, assim, bem mesmo horrorosa, xingando na sala de aula, sendo desrespeitosos com vocês. Não seria triste isso? Eu acho que todo mundo, até os nossos alunos, que tem uns que tem que lavar a boca com sabão, né? Com bastante sabão de coco, para poder tirar esse tanto de nome feio da boca. Então, já pensou? Mesmo o aluno ou a aluna, né, que fala ali algumas coisinhas mais pesadinhas, iria estranhar muito essa conduta, essa postura, né, de um professor ou de uma professora que pudesse chegar agindo dessa forma. Então, a gente começa, desde muito cedo, a ter noção, né, do que é esse ambiente escolar e a importância dele para a nossa formação, né? O quanto que é importante a escola, o tanto que esse ambiente é transformador, o tanto que esse ambiente ele precisa ser um ambiente acolhedor, né? E por isso que a gente fala de inclusão aqui, por isso que nós temos, né, um investimento aqui muito grande. Inclusive, hoje é dia de parabenizar nossas professoras, nossas queridas intérpretes de Libras, né? Hoje é o dia do intérprete, então tá aqui a Socorro, a Claudene, que são as meninas que acompanham aqui com a gente nossas aulas, né? Estão de parabéns. Isso é inclusão dentro do contexto, dentro do ambiente escolar. E a escola, ela precisa disso mesmo, que além de muito mais que uma profissão, né? A de intérpretes é uma forma de trazer para perto, né, as pessoas que precisam desse acolhimento
e estarem integradas, inseridas, inclusas no processo de educação, né? Então, meus parabéns às nossas intérpretes, né? Os nossos intérpretes, fica sempre o nosso abraço e a nossa gratidão pelo trabalho, né? De vocês, meus parabéns. Então, gente, esse contexto, esse ambiente escolar, ele precisa trazer tudo isso. Meu Deus, então a escola, professora, só pode ser um lugar muito bom, né? Às vezes, para algumas pessoas, não é assim. Às vezes, a gente está ali naquela situação de estar sofrendo bullying ou numa situação onde não há inclusão, né? Então, em uma das nossas aulas, a gente falando aqui de intérpretes de Libras, eu lembrei daquela situação de um menino que chegou no primeiro, no segundo ano na escola, né? Do fundamental ainda, pequenininho, e ele não, mesmo com as disciplinas, né, ministradas a ele em Libras, ainda assim ele não conseguia ter um bom rendimento, né? E somente quando a turma toda aprendeu Libras, ele desenrolou e foi-se embora. Então, olha só a sensibilidade, né, das gestoras, da professora que teve a ideia e executou, mas também vejam que, às vezes, essa escola, que é formada por pessoas, né, diretores, gestores, coordenação, pedagogos, então, a gente tem que observar que é necessário que a gente tenha mesmo essa sensibilidade para tornar esse ambiente, de fato, que ele tem de bom para dar, né, tudo que ele tem que ser. Então, hoje, a gente trazendo todo esse contexto aí da escola, a gente vai conversar um pouco sobre eu estudante, o eu estudante, né? Como e com quem eu aprendo. E a gente vai também dar algumas dicas, né, para a organização de uma rotina de estudos, porque também é preciso aprender a organizar os nossos momentos de estudos. Tá certo, pessoal? Então, vamos seguindo com os nossos slides, que senão a conversa aqui, ela se estica, menino, e a gente falta no ir-se embora, não é? Comigo aqui, ó, a professora Amanda, na nossa disciplina, no nosso componente curricular de projeto de vida, nosso objeto de conhecimento hoje, continuando, né, falando sobre esse eu estudante, como e com quem que eu aprendo. A gente vai aprender também a criar uma rotina, trabalho árduo, diário, progressivo, né? De estudos pessoais. E hoje, fechando o mês de setembro, mais um que a gente venceu nesse ano de 2022. Tchau, setembro, meu filho, que chega outubro aí com tudo de lindo. Então, olha só, os objetivos, né? O principal objetivo dessa aula, os principais, aliás, é reconhecer-se como estudante de modo a identificar por quê e com quem e como estudar e aprender. Aprender também técnicas que podem criar e organizar uma rotina de estudos, né? E que, quando seguidas, auxiliam na absorção de informações. Então, a gente vai fazer aqui, ó, resoluções de algumas questões, a gente vai conversar, vai discutir, né? E aí, antes da gente começar aqui, ainda trabalhando com os nossos objetivos, a gente pode entender, será que a gente consegue responder isso aqui, ó? Por quê? Com quem? E como é que eu aprendo? Será que a gente consegue entender? Por que é que eu tenho que aprender? Com quem é que eu aprendo? Será que eu só aprendo na escola? Será que é só esse ambiente que me fornece a condição de aprender alguma coisa? E como é que eu estudo? Como é que eu aprendo melhor? Né? Então, eu acho que hoje essa aula vai ser bem proveitosa para todo mundo. Tá bom? Então, a gente começa a pensar nessa criação dessa rotina de estudos, né? A gente começa a preparar esse ambiente interno. Vamos falar aqui de algumas situações, né? Quando a gente fala dos nossos estudos, a gente está buscando chegar em alguns objetivos, né? O objetivo principal, obter os conhecimentos, né, necessários para a gente se tornar cidadãos que somos capazes de compreender os fenômenos da nossa vida, os fenômenos da sociedade, né? Então, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender, se organizar, para aprender também e conseguir viver e viver bem em sociedade, né? Desenvolver atividades que me gerem
renda, para que eu possa ter a minha condição de sobrevivência, não é isso? E não é só sobreviver, mas é viver com qualidade de vida, tá? Então, a gente busca, a partir dessa compreensão, as aprovações, né? Seja numa prova, seja num vestibular, seja num concurso, seja numa seleção de emprego, a gente está buscando isso, a gente está buscando essas aprovações para que a gente possa mesmo seguir, né, com essas nossas atividades, com essa nossa articulação para poder viver com qualidade, né? Então, para a gente chegar nessa aprovação, galera, tem um passo a passo interessante. Não é assim, eu tô querendo, então vai rolar. Calma que não é bem assim. Primeiro, a gente tem que seguir algumas etapas, né? A gente vai começar observando que se prepara aqui, ó, o ambiente interno. Que ambiente interno seria esse, meu Deus do céu? Então, preparando o ambiente interno, depois a gente prepara esse ambiente externo, depois a gente monta um cronograma de estudos, depois a gente gerencia os momentos ociosos, né? Esse momento que a gente não quer fazer e nem faz é nada. E esse momento do nadismo, eu falo é de nadismo, né? Eu estou fazendo nada, isso é um nadismo. Eles precisam existir também, sabiam? Então, essa conversa de que a gente vive e morre sem tempo é o maior papo furado. Isso é uma alienação muito grande. A gente tem que ter tempo, gente. Tempo é uma grandeza, uma riqueza. A gente não pode viver sem tempo. Como é que a gente vive sem tempo? Mulher, como é que tu tá, minha irmã? Só correndo. Correndo. Pra onde, minha gente? Onde é que vocês vão chegar desse jeito nessas carreiras? Me conta. Pra onde é que vocês estão indo nessa carreira? Pra que essa carreira toda? Não, meu irmão, eu tô morta de cansado, tô no tempo nem para respirar. Pois vai morrer. Porque sem respirar a gente morre. Não é? Então a gente tem que entender também, pessoal, que foi colocado dentro da cabeça da gente, da cachola da gente, que a gente não pode ter tempo para parar para fazer nada. Né? A gente vive sobrecarregado, principalmente se for mulher e mãe, principalmente se for mulher, mãe e estudante, como eu sei que tem muitas aqui no nosso projeto de vida, na nossa EJA, né? Nossos alunos, né? Os homens também, que também são estudantes e têm outras ocupações, que são pais, né? Que também trabalham durante o dia, que tem todo um trabalho doméstico, né? Tanto os homens quanto as mulheres, mas a gente sabe que historicamente esse trabalho ficou nas nossas costas, né? Nas costas das mulheres. Então, essa sociedade só andou, minha gente, porque tinha um monte de mulher trabalhando dentro de casa, cuidando de filho, cuidando de casa, de cozinha, de marido, para que eles pudessem sair, resolver a vida deles e, consequentemente, né, manter a casa. Mas esse trabalho ele não é reconhecido. Por quê? Porque ele não é remunerado. Ninguém recebe salário porque é dona de casa. Eu adoraria receber um salário, porque eu também sou dona de casa. Seria ótimo, porque o trabalho que dá, meu amigo, é aquele trabalho que todo mundo diz que não se acaba nunca, não tem? Vocês sabem do que é que eu estou falando. Né? Então, a gente precisa, gente, ter muita consciência da importância dos momentos de pausa, dos momentos para você ter tempo para você, para ter tempo de qualidade com seus filhos, com sua família, né? Com a esposa, com o esposo, com os familiares próximos, pai, mãe, vó, avô, que não são para sempre, né? Infelizmente. Então, a gente precisa também gerenciar esses momentos de ter um momento para não fazer nada. E esse não fazer nada é o quê? É descansar, é dormir, é desligar o celular e ficar só mesmo de bobeira, deitar numa rede, regar uma planta. Isso não é para não fazer nada, não. Vamos respeitar aí o momento da rega das plantas, né? Não é? Isso é um trabalho seríssimo, isso é cuidar de vidas, não é verdade? Então, gente, a gente tem que normalizar isso. Às vezes a gente está correndo tanto
que se tu almoçou, tá cansada, tirou um cochilo ali de meia hora, nossa, a pessoa acorda porque não conseguiu dormir, porque estava se sentindo culpada por estar perdendo tempo dormindo, descansando. Mas o nosso corpo precisa disso também, né? E aí, preparar esse ambiente interno tem a ver justamente com essas condições emocionais, físicas, que a gente precisa ter para chegar nos objetivos que a gente tem pensado, sonhado para a gente, né? Então, bora ver aqui que recado inicial é esse, preparando o ambiente interno. Então, para organizar uma rotina de estudos, o primeiro passo é preparar esse ambiente interno, criar disponibilidade interior para a atividade. Você tem que estar muito afim de desenvolver essa atividade, né? Então, você vai criar uma forma de fazer, né? Então, eu sempre dou exemplo aqui do tanto de coisa que eu faço, né, minha gente, ao mesmo tempo. Mas eu, ultimamente, né, tive muita vontade de fazer um curso e fiz. Mas só eu sei a confusão, minha gente, que foi para dar conta. Porque, ó, 3 crianças em casa, né? Os meninos mais novos, um tem 8 e outro tem 2 anos, são pequenininhos ainda. Aí, trabalho, aí casa e aí estudo. Eita, era muita coisa para dar conta, né? E aí tinha muito trabalho, a gente tinha que apresentar seminários, mas conseguimos. A gente finalizou a última disciplina nessa sexta passada, que eu nem tive aqui com vocês à noite, infelizmente, porque estava em outra cidade, estava em Picos estudando, né? Então, pedi essa sexta para poder ir para essa última aula que é presencial em outra cidade, então tive que viajar. Então eu criei uma disponibilidade para poder fazer essa atividade e eu sabia que ia ser corrido, eu sabia que ia ser puxado. Então quando eu compreendo a minha situação, né? Poxa, eu tenho que dar conta do meu trabalho, das minhas aulas, eu tenho que dar conta das crianças, da casa, eu tenho minhas atividades, né, fora. E aí, como é que eu vou fazer essa pós? Então, eu vou conseguir, eu vou tentar aqui ver onde é que eu vou encaixar. Então, criei a disponibilidade compreendendo as dificuldades, né? Então, quando eu penso nas dificuldades, eu já entrei sabendo, galera. Eu já sabia que ia ser puxado, que ia ser cansativo. Eu ando aqui que tô cheia de olheiras. Quando eu apareço, que eu me vejo aqui na TV, meu Deus do céu, eu já tô com o olhinho assim bem escurinho embaixo, mas é corrido mesmo, eu sabia que ia ser. Ok, quem é que precisa viver correndo assim? Nem todo mundo, né? E essa foi uma escolha que eu fiz, consciente da situação. Isso não quer dizer que todo mundo tem que dar conta de tudo, não. Nesse momento, para mim, com a situação que eu estava, eu entendi que ainda dava para fazer. Agora, se fosse apertar mais do que isso, eu não fazia não, já para lá. Eu não nasci para ficar pirada fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, morta de cansada. Eu não, eu gosto de ter meus momentos, meu amor. Tem lá uma redinha na minha varanda que todo dia eu me abraço nela. Então, a gente tem que pensar muito nisso também, né? Então, preparar esse ambiente interno, PAI, preparar o ambiente interno, né? Consiste em fazer pausas, né? Paradas que nos colocam no aqui, no agora, pensar, refletir, compreender a sua situação, como esse exemplo que eu estou dando de mim mesma, né? Parei, rapaz, será que vai dar? Acho que dá. Vou tentar, tentei e olhe só, consegui, rapaz, olha, vou te contar, viu? Determinação, determinar o foco. No que é que eu vou concentrar a minha atenção? No que é que eu vou focar agora nesse momento, né? Dentro de tudo isso que eu já faço, eu preciso ter um foco para eu poder criar minhas estratégias para desenvolver tudo isso. E aí, criar uma intenção, pessoal. Ou seja, eu tenho um objetivo. Se eu já sei o que é que eu quero, se eu já criei, eu estou com a intenção de desenvolver essa atividade, de fazer um curso, de encontrar um emprego, eu estou com essa intenção de cuidar mais da minha família e da minha casa, aí você tem o seu objetivo mais definido e aí você vai criar suas estratégias, suas formas, né, de desenvolver isso. Então, é bem interessante. Então, essa intenção, você pode criar seus objetivos, como, por exemplo, não, agora eu vou estudar.
eu vou fazer um curso, eu vou fazer um preparatório para o Enem, eu vou, né, procurar aqui uma forma de dar seguimento com os meus estudos. Eu vou voltar para a escola, vou para a EJA, como vocês estão fazendo, né? Então, o objetivo é justamente esse, criar uma intenção. Então, aí a gente fala que, primeiro, sem pausa, não há vida, meu amor. A vida é feita com pausas. Olha como é bonitinha, temporariamente fechado para balanço. Vocês já viram essa expressão, né? Em lojas e tudo mais. Só que esse balanço aqui é mais legal, ó. É um balancinho daqueles que a gente senta e fica só de bobeira pegando ventinho. Eita, mas é bom. Então, olha só. Essa pausa vai ser o tempo gasto. Vamos botar um tempo investido. Um tempo investido entre o término de uma atividade e o começo de outra. Quanto maior a pausa, maior é a consciência do foco e mais forte é a intenção, né? Então, olha só, presta atenção, fazer uma pausa não significa falta total de atividade, não, né? Significa permitir que sua vida ela aconteça, tá bom? Então, você para ali e você faz o que quiser desse tempo, mas isso também vocês têm que entender que é a sua vida que está acontecendo. Então, estar desperto ou acordar do sono existencial é um estado de intensa e total entrega. A gente precisa entender que a gente não existe sem o descanso, sem a pausa, sem o respiro, nem nossa cabeça funciona direito, a gente nem toma decisões direito quando a gente está todo entregue, né, a essas situações, todo entregue a essa condição de correria, né? De ficar mesmo utilizando todo o tempo possível para estar ocupado, tá? Então, a pausa ela tem um objetivo principal, é preparar-se para avançar na direção escolhida e evitar ser empurrado pelo ritmo do acaso. Então, a gente precisa entender que a gente não consegue viver naquela linha do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. A vida não tem que sair carregando a gente, não. A gente tem que tomar as rédeas das nossas vidas, não é? A gente não pode ser empurrado com a barriga da vida. A gente não pode ser e só no ritmo do acaso. A gente tem que ter consciência das nossas escolhas, dos nossos momentos, das nossas necessidades e tomar de conta disso mesmo, tomar de conta da nossa vida, das rédeas da nossa vida. Organizar e seguir, tá bom? Sem pausa não há vida. Então, pausar nos possibilita escolher conscientemente e evitar que sejamos arrastados pelo ritmo de nossas vidas ou pelas pressões e manipulações externas. Meu irmão, se tu não para nem para pensar, então vai ser muito fácil você ser levado pela corrente aí, inclusive pelo pensamento dos outros. E isso é muito problemático, né? Então, pausar é uma decisão e ela é essencialmente fácil, que pode ser tomada em qualquer lugar, em qualquer hora. Olha, a principal frase desse slide para mim é essa aqui, ó. Na pausa nasce a consciência. Então, ter consciência da sua vida, da sua situação, da sua existência é importante, mas se você não tem tempo para pensar nisso, para refletir, aí a gente complica o negócio, fica mais difícil. E é importante relembrar o tanto que vocês poderiam, né, aproveitar melhor essa nossa disciplina, porque aqui é um momento para a gente ter consciência da nossa identidade, de quem nós somos, de refletir nas nossas escolhas, né? Na forma como a gente age. Então, aproveitar esse momento aqui, se você não tem um momento em casa, porque vive muito atarefado, né? Cheio de coisas para dar conta, a gente sabe que é complicado, que tem o trabalho, que tem as outras atividades domésticas, então, às vezes tem que cuidar de alguma pessoa próxima. E aí, a gente tem que esse momento aqui do nosso projeto de vida é um momento importante para que a gente possa fazer a pausa também, né? Eu nem considero
que aqui é um momento de aula somente, né? Aqui a gente anda até de uma forma bem tranquila com a nossa conversa, né? Aqui a gente não faz nem prova, que é justamente para a gente ficar muito, muito à vontade com as nossas reflexões, né? Com as situações que a gente coloca para você. Então, o projeto de vida aqui é um momento também para a gente conversar, ter uma pausa, né? De todas essas outras situações do dia a dia e a gente também aprender a ter essa consciência, certo? Então, olha só, da teoria à prática, a gente vai agora para algumas dicas, né? Uma forte expiração promove de forma rápida uma pausa eficaz e tonificante. Então, a gente pausa para respirar. Tem que respirar, pessoal. Tá com dificuldade, tá com a cabeça cheia de coisa, para tudo, te afasta, vai para um lugar, fecha teu olhinho e puxa ó, o ar. E solta bem devagarzinho. Só uma, tu já sente teu corpo. Eita, peraí, deixa eu voltar, né? Deixa eu voltar pra mim aqui, porque às vezes a gente tá tão cheio de coisa, meu Deus do céu. E aí respirar é importante. Então, uma forte expiração. Imediatamente a gente sente o efeito do que é o ar enchendo nossos pulmões, oxigenando o nosso juízo, minha gente, que já é pouco. A gente tem, né, que ter um pouco mais de momentos para dar conta de respirar. Conta de 1 a 10, né? Os movimentos respiratórios também promovem uma pausa efetiva. Então você conta mesmo. Tá aqui no ponto de explodir com a pessoa. Puxa o ar, respira, aí tu conta de 1 a 10 bem devagarzinho. Meu irmão, tu vai ficar sem paciência, já é com a contagem, né? Mas nem com a pessoa. Então sai de perto, vai fazer outra coisa. Para, né? Não sei o que fazer, tô com tudo aqui na minha frente. Agora, respira, parou. Dá uma sacada no ambiente, olha pra cara do povo. Conta de 1 a 10. E ó, é que nem uma... Hoje a gente tá com a aula cheia de sambistas, né? Aí faz que nem o Martinho da Vila. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagar. Eita, sextou, eu só quero saber da história do samba, né? Por favor, adoro. Então, gente, a gente também pode promover pausas, né? Fazendo essas respirações mais profundas, contando o famoso de 1 a 10. E aí você aprende até a ser uma pessoa mais paciente, né? E aí a gente vem com o foco agora. Primeiro a gente falou da pausa, agora a gente fala do foco. A força está no foco. Então, as nossas realizações são diretamente proporcionais à nossa capacidade de estabelecer e manter o foco. Quer dizer, quanto mais eu estou focado nisso, maior é a chance de eu conseguir êxito nesse meu objetivo, tá certo? Quanto mais eu tenho foco, mais chances de alcançar os objetivos, né? Então, o foco, para ser foco, ele tem que ser único. Muitas vezes a gente não atinge nossos objetivos porque a gente está agindo que nem menino em loja de brinquedo, querendo tudo ao mesmo tempo. Quero esse, quero aquele, me dá. E eu quero carregar tudo e eu não tenho dinheiro para nada e é uma confusão. Aí começa uma frustração, né? É complexo. Para focar, a gente precisa escolher apenas uma opção entre tantas que há na vida. Para escolher uma opção é preciso aprender a perder as outras. Então, veja bem, eu não estou dizendo para a gente desempenhar apenas uma única atividade, mas a gente pode, né, ter momentos onde a gente vai focar mais numa coisa, depois mais em outra. A gente precisa entender que tudo leva tempo, né? Tudo é um investimento de tempo nas nossas vidas. A gente não vive se abufelando, como diz no Piauí, se atrapalhando, andando, né? Sempre fazendo tudo ao mesmo tempo. E quem quer fazer tudo ao mesmo tempo não faz assim muito, não é muito extraordinário no que faz, né? A gente, quanto mais atividades a gente desprende, né, energia fazendo,
é complicado, porque vai ter uma coisa ou outra que você vai fazer ali naquele modelo, né? Poderia ser melhor. Quando você foca, você escolhe onde você vai concentrar mais esforço. Isso facilita a tua vida, tá certo? Então, quando você foca numa coisa, você dá um tempo nas outras. E aí a gente tem que entender como é que é a dinâmica da nossa vida para ver, né, quando é que volta a poder desenvolver, desempenhar outras atividades, organizando nossos focos. Aí o professor pergunta assim, a professora, estudar ou assistir vídeos no TikTok? O que é que você quer? Uma opção exclui a outra, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Que eu tinha uma professora massa que ela dizia assim, ó, quem toca o sino não acompanha a procissão não, viu? Quem faz uma coisa, às vezes não consegue fazer a outra, tá bom? Então a gente tem que... e assistir vídeos divertidos no TikTok é ótimo, para começo de história, nada contra. Inclusive é super divertido mesmo. E quem é contra a diversão aqui? Ninguém. Mas a gente está falando de foco. E a gente sabe que o celular, as redes sociais, eles atrapalham um pouco, né, gente? Então a gente perde um tempo, a gente entra num buraco sem fundo ali. Quando pensa que não, você passou 1 hora, 2 horas olhando um monte de coisa e perdeu um pouco de tempo, né? Para desempenhar coisas que realmente têm mais importância. Tá bom? Então, quando alguém diz ainda que não tem tempo para estudar, na realidade ela está dizendo que tem dificuldade de perder outras coisas. Ou seja, eu tenho dificuldade de fazer essa atividade, né? Eu não tenho tempo para estudar. E isso também, gente, não é um julgamento no sentido de dizer, é errado, isso não está certo. Não é isso. É que a gente entende também que ou você estuda para uma coisa, ou você trabalha, ou você dá conta da sua casa, né? Gente, é muita coisa. Eu sei que muitos de vocês aqui na EJA têm trabalho, né? Trabalha durante o dia e estuda durante a noite. Olha só. Meu Deus, quando chega de noite a gente já está morto de cansado. Vamos ser sinceros e sinceras, né? Bora falar a verdade aqui. Então, quando você fala assim, não tenho tempo de estudar, não. Então, na verdade, é porque realmente, às vezes, é difícil perder as outras coisas que precisam que você tenha tempo para fazer, para só estudar. Ainda mais aqui na EJA, que a gente está lidando com adultos, né? Jovens e adultos, mas que já têm suas responsabilidades. Uma delas é estudar, né? Mas existem outras que a gente também nem pode perder. Você vai deixar seu trabalho só para estudar? Tem gente que consegue, e isso é um baita de um privilégio. Quem consegue somente estudar e consegue se manter assim, só estudando, poxa vida, agradeça. Agradeça porque você é privilegiado ou privilegiada. Agora, cresceu, meu amor, que você tem que ter sua independência ali, você já não tem mais aquele suporte todo, né, que pai e mãe dá quando precisa, você tá ali por si, moço, o negócio é mais embaixo, né? A gente tem outras situações para dar conta também. Então, aprender a escolher também, né, pessoal? É uma questão de educação emocional. Saber determinar o foco é uma questão de treinamento. Então, olha só a diferença das coisas aqui. Aprender a escolher. Eu escolho com a questão da educação emocional. Eu tenho que ter autoconhecimento para fazer minhas escolhas. Eu tenho que ter a compreensão do meu momento para fazer minhas escolhas. Eu tenho que ter a compreensão das consequências das minhas escolhas. Isso é o que a gente chama de compreender e ter uma educação emocional. Agora, determinar o foco é treinamento, cara. Você vai fazendo, vai testando e vai focando, né? O foco é uma questão de treinamento. É diferente, tá certo? Então, o foco está onde está o nosso olhar. Né? Então, o foco deve estar em você. Nasce a intenção. Então, do foco nasce a intenção, que no nosso exemplo que estamos trazendo aqui, como nós estamos falando de estudantes, né? A intenção nessa aula de hoje aqui vai ser voltada para os estudos. Tá certo? E aí a gente pode fazer, inclusive, alguns testes, hein? Olha esses testes reflexivos. Você é uma pessoa focada?
Você consegue ter um foco, né? Às vezes você consegue se lembrar do que alguém acabou de lhe dizer durante uma conversa. Então, você pode ir pontuando, ó, sim, não, às vezes, né? Você repara no sabor e na textura da comida enquanto mastiga? Sim, não, às vezes. Então, você vai fazendo esse teste aqui. Olhar para o celular durante a conversa com um amigo é algo raro para você? Sim, não, ou às vezes. Então, você vai marcando aqui, pontuando. Consegue prestar atenção numa leitura por mais de 10 páginas? Sim, não, ou às vezes. E aí, vocês vão respondendo, né, com calma, esse teste, tá? Então, aí a gente tem, se você é capaz de sobreviver a uma palestra longa, sem bocejar, uma aula minha eu acho que é impossível não bocejar, porque eu mesmo bocejo aqui dando aula. Chega 9 horas da noite, minha gente, eu já tô com sono, eu já tô... Tem aula aqui que eu já tô abrindo a boca, a Claudene, a Socorro, o Rafael, tá todo mundo aqui já com sono, porque a gente é gente, filho de Deus, e é cansativo, né? Então, eu acho difícil essa resposta aí ser sim. Depende da hora, né? Gosta de jogos que exigem concentração, como xadrez? Eu não gosto. Eu não tenho paciência, então eu tenho um pouco foco. A 7, consegue se imaginar no lugar de outras pessoas com facilidade? Eu sim. As pessoas ao seu redor te consideram um bom ouvinte? Você pratica a escuta ativa? Se você consegue escutar uma conversa sem se meter na história, sem dizer, ah, minha irmã, mas comigo foi assim, assim, assado, foi pior, foi melhor. Ah, porque, tá entendendo? As pessoas consideram que você é um bom ouvinte, uma pessoa que sabe escutar bem os demais. Você consegue se lembrar de alguma coisa que aconteceu no caminho para a escola, de manhã, de tarde ou de noite? Você consegue trabalhar ou estudar ouvindo música, né, sem que isso atrapalhe, né? Então, a gente vê que quando você faz esse teste, se você responde mais sim, né, quanto mais sim, mais focado. Quanto mais não, menos focado. E às vezes, né, a gente fica no intermediário, né? Dá para melhorar, não tem aquela história? Dá para você melhorar um pouco o seu foco. Tá certo? Então, a gente vai ver agora, para a gente finalizar nossa aula, uma técnica que é bem interessante, que é a técnica chamada de Pomodoro. Essa técnica, pessoal, é tipo assim, olha, eu preciso estudar 2 capítulos para minha aula de amanhã. Então, como é que eu vou fazer? E aí, você faz uma concentração exclusivamente nessa atividade por 25 minutos. A cada 25 minutos, tu liga até no relógio, né? Você vai passar aqui, ó, 15, 20, 25 minutos. 25 minutos estudando sem parar, sem pegar no celular, sem beber água, sem nada. Beber água pode, sempre. Fez esses 25 minutos, essa janelinha bem aqui de 5 minutos é pausa. Aí tu pode beber mais água, fazer xixi, voltar, pode pegar no celular. Nesses 5 minutos, você pode tudo, tá? Mas passou os 5 minutos, você vai de novo aqui, ó, continuar por mais 25 minutos, né? Terminou os 5 minutinhos, aí você continua de novo, sem pausar a sua atividade. Mais 25 minutos de atividade, pronto, agora pausa de novo. Tá certo? Isso é a técnica Pomodoro. Então, você se concentra exclusivamente em uma atividade por cerca de 25 minutos. Passou os 25 minutos, você tira 5 para pausa. Aí você levanta, estica as canelas, faz o que quiser nesses 5 minutos. Depois volta por mais 25 minutos. E assim você vai levando, né? Como é que você consegue se organizar para desempenhar uma atividade, para escrever um texto, para estudar, para trabalhar, para raciocinar, escrever qualquer coisa, não sei. Faz por 25 minutos e tem 5 minutos de pausa, tá certo? Desse modo, é possível fazer diversos ciclos, né, de 25 minutos e depois reservar um período maior para o descanso antes de retomar os estudos, por exemplo.
Então, você não cansa tanto, né? Então, a gente ainda está falando sobre a preparação desse ambiente interno. A gente já viu a pausa, a gente já viu o foco. E para fechar a aula de hoje, a gente vê a intenção, né? Então, a intenção vai ser aquilo que se pretende fazer, o que se almeja, o que tem vontade, o propósito, a vontade, o desejo da pessoa, né? Sem criar uma intenção, não vai ter nem direção nem ação, né? Por exemplo, se eu criar uma rotina de estudos, isso aqui é uma ação. Mas se eu não tenho uma intenção, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me organizar, né? Quando a ação ocorre sem intenção, ela é dispersa e sem efetividade. Então, a pausa, ela responde à pergunta: quem sou eu aqui agora? Onde estou? Aí é onde vem a consciência. O foco responde à pergunta: qual é o alvo? O que é que eu quero? O que é que eu estou buscando com isso? Né? E a intenção, que é o que a gente vai trabalhar aqui no nosso segundo momento da aula, responde: para que mesmo isso tudo? Para que é que eu quero fazer isso? Né? Qual é o meu objetivo? Você vai lembrando: para que é que eu quero fazer isso? Para que é que eu preciso fazer isso? Tá certo? Então, olha só como é interessante quando a gente mostra aqui, ó, um passo a passo, né? Para a gente pensar nessa rotina de estudos que a gente pode criar. A gente escolhe um lugar de estudos, organiza esse espaço, estipula as metas para cada sessão de estudo. Aqui você pode utilizar até a técnica que eu falei, por exemplo, a Pomodoro. Né? Por exemplo, em 1h30 eu quero ter lido um capítulo. Pode ser. Então, vê se tem condição. Vai fazendo. Mantém o lanchinho por perto, mas fora de vista, para também não ficar toda hora, né, se desconcentrando, comendo alguma coisa. Se quem consegue, né, criar uma playlist de música para concentrar mais na hora do estudo. Tem gente que concentra mais, tem gente que não suporta, né, estudar com barulho de música. Então, quem consegue, faz aí e estuda com a música também. Então, olha aí a intenção, né? É uma mola propulsora. É ela quem nos impulsiona, que nos faz agir e dar a direção. Quando o foco está noutra pessoa, a intenção assume a característica de um voto. Porém, quando o foco está em você, a intenção expressa uma motivação, né? Essa motivação, gente, é como você se sente para desempenhar aquela atividade. Se você tem motivos mesmo. Me dê motivos para ir embora. Olha a motivação, né? Então, você tem que ter motivo para fazer aquilo. Você está motivado, é você entender por que é que eu quero tanto aquilo. Então, essa motivação, ela não se apaga com o tempo, não cede às dificuldades, ela sustenta mesmo, ela é persistente e ela permanece inabalável até que você realize. Então, te lembra, ó, o que passou, passou, já aconteceu. O passado já aconteceu. O futuro a Deus pertence. A vida, ela está no presente, agora. E a intenção, ela se realiza, é agora também. Todo o restante vem como colheita do que a gente planta a partir dessas nossas intenções, tá certo? Então, assim eu me despeço de vocês nesse nosso primeiro momento, desejando uma ótima noite, um excelente fim de semana, e eu vou ficar aqui para gravar mais uma aulinha para vocês assistirem no decorrer da semana, tá certo? Ó, um cheiro grandão, até mais e tchau, tchau!